Bom dia. Domingo, dia 13 de dezembro de 2020. Mais uma vez aqui refletindo com Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo? Segundo diálogo, o cético, parte final, onde ele fala dos elementos de convicção. Em boa lógica, a realidade do efeito implica a causa que o produz. Se um é verdadeiro, a outra não pode ser falsa. Por quê? Onde não há árvores, não se pode colher frutos. Nem todos, é certo, testemunharam os fatos, porque não se colocaram nas condições precisas para observá-los. Não tiveram a paciência e a perseverança exigidas. Mas isso também se dá com todas as ciências. O que uns não fazem é feito por outros. Todos os dias aceitamos o resultado dos cálculos astronômicos sem que nós mesmos os tenhamos feito. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos. O que convence a uns não produz impressão alguma em outros. Assim sendo, é preciso um pouco de tudo. É, porém, um engano crer-se que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Há duas coisas no Espiritismo: a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ora, eu sou todos os dias visitado por pessoas que ainda nada viram e creem tão firmemente como eu, pelo só estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo é a doutrina, a ciência. Eles a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores. Quantos me disseram que essas ideias estavam em germe no seu cérebro, enquanto em estado de confusão? O Espiritismo veio coordená-las, dar-lhes corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. Há entre o Espiritismo e outros sistemas filosóficos esta diferença capital, que estes são todos obra de homens, mais ou menos esclarecidos, ao passo que naquele que me atribuis, eu não tenho o mérito da invenção de um só princípio. E na questão das sociedades espíritas, no item Sociedades Espíritas, Kardec esclarece: como a sociedade não deseja ser perturbada nos seus estudos, ele está falando da Sociedade Espírita de Paris, ela não admite os que lhe viriam fazer perder tempo com questões elementares, nem os que, não simpatizando com seus princípios e convicções, lançariam a desordem no seu seio. É uma sociedade científica, como tantas outras, que se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita e procura esclarecer-se. É o centro ao qual convergem ensinos colhidos em todas as partes do mundo e onde se elaboram e coordenam questões que se relacionam com o progresso da ciência, mas não é uma escola nem um curso de ensino elementar. Quando Kardec diz isso, ele fala em relação à Sociedade Espírita de Paris, que estava estruturando a filosofia da doutrina espírita. E aí ele diz que aí encontrareis uma reunião de homens graves, de boa sociedade, cuja maioria se recomenda pela superioridade do seu saber e posição social, e que não consentiria aqueles que recebem em seu seio se afastarem das conveniências, no que quer que seja, como não faz demonstrações com o fim de satisfazer curiosidades.
ela afasta com cuidado os curiosos. Eis porque ela recusa admitir, mesmo como simples visitante, as pessoas que não conhece, ou aquelas cujas disposições hostis são notórias. Nesse caso aqui, também, para a sociedade parisiense, também é utilizado hoje nos centros espíritas, no caso das reuniões mediúnicas, que tem um propósito e não deve ser interrompida nem dificultado o seu trabalho. E no último item, interdição do espiritismo, Kardec diz: se o espiritismo é uma quimera, ele cairá por si mesmo, sem que para isso se esforcem tanto. Se o perseguem, é porque o temem. E só uma coisa séria pode causar temor. Se ao contrário é uma realidade, então está em a natureza. Podem interditar-lhe o exercício público, porém é assaz sabido que não é em público que elas mais se dão, é na intimidade. Ora, desde que todos podem ser médios, quem impedirá que uma família no seu lar, que um indivíduo no silêncio do seu gabinete, que um prisioneiro em seu cárcere tenha comunicações com os espíritos, mesmo nas barbas da polícia e sem que esta o saiba? O espiritismo, além disso, não tem sua fonte entre os homens. Ele é obra dos espíritos, por isso é doutrina dos espíritos, que não podem ser queimados nem encarcerados. Ele consiste na crença individual e não nas sociedades, que de nenhuma sorte são necessárias. Se chegasse a destruir todos os livros espíritas, os espíritos ditariam outros. Em resumo, o espiritismo é hoje um fato consumado. Ele já conquistou seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. É, pois, preciso que aqueles a quem ele não convém se resignem a vê-lo ao seu lado, restando-lhes a liberdade de recusá-lo. E eu destaquei aqui que nas sociedades espíritas deve haver perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, benevolência recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Então, aqui nesses 3 tópicos, resume o que toda casa espírita deve ter. Então, nós vamos, nesse momento, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer, Pai, todo auxílio que recebemos, agradecer todo o amparo e pedir, Senhor, por toda a humanidade que passa por esse desafio que é a pandemia, que todos possam ter a tranquilidade, a fé, os cuidados necessários para que passem da forma melhor por esse período, Senhor. Pedimos pelos nossos irmãos que estão com ideias suicidas, que eles possam ouvir as pessoas ao seu redor, que eles possam perceber a beleza da natureza e o equívoco desses pensamentos. Pedimos pelos nossos irmãos que se suicidaram, que nesse momento podem estar achando que não tem mais jeito, que está tudo perdido. Não está, não, meu irmão, pois Deus é todo amor e Ele nos dá todas as oportunidades necessárias para chegarmos ao nosso destino, que é a felicidade. Então, sigam a recomendação de Jesus: pedi e obtereis. Peçam, meus irmãos, que a ajuda chegará. E que Deus nos ampare e nos proteja a todos. Graças a Deus. E assim, mais uma vez, nós damos um bom dia a todos e que nós possamos estar aqui amanhã dando continuidade a essas reflexões com Allan Kardec. Bom dia.